Olá, o tema nesse grupo é modelagem de negócios e a equipe é composta pelos alunos André Fiocchi, Bruno Amarante, Inácio Del Roio, Jonathan Samara e Vinícius Ferreira. O trabalho vai ser apresentado à disciplina de Gerência de Projetos, que é ministrada pelo professor Edson Pacheco. Então, no roteiro desse trabalho, vamos iniciar com uma introdução, dando os principais conceitos e explicando o que é modelagem de negócio. Posteriormente, vamos falar dos principais objetivos e importância. Vamos apresentar um exemplo de negócio, que é o Laboratório de Microalgas da Universidade Federal do Paraná. E em cima do Laboratório de Microalgas, vamos aplicar a modelagem de negócios, utilizando o quadro de modelagem de negócios. Por fim, a conclusão e as referências bibliográficas. Introdução. Então, há alguns anos atrás, existiu uma grande dificuldade de comunicação entre os administradores de empresas e os analistas e programadores. Com isso, os pesquisadores da área de engenharia de software eles desenvolveram uma técnica de alto nível chamada de modelagem de negócio. Então, nesse trabalho, vamos explicar o que é modelagem de negócio e como construí-la a partir de um exemplo. Dessa forma, esse trabalho ele ajuda iniciantes a colocarem as suas ideias no papel, a inovadores a enriquecerem seus projetos, aos empresários a reverem os elementos de negócio, a repensarem nas suas estratégias, melhorar os processos, aumentar as vendas e reduzir os custos. E, consequentemente, conseguirem melhores margens de lucro. A modelagem de negócio ela também pode facilitar a comunicação com todos os tipos de investidores. Mas afinal, o que é modelagem de negócio? Então, o modelo de negócio ele descreve a racionalidade de como uma organização cria, entrega e captura valor. A modelagem de negócio, então, ela propõe, a partir de uma visão mais global do negócio do cliente, entender o seu mercado, as suas missões e estratégias, antes de definir requisitos de sistemas. Essa visão mais ampla do negócio, ela possibilita o entendimento de soluções mais alinhadas com a estratégia do negócio do cliente e também reduz os problemas de interoperabilidade e redundância de informações. E em que situação a modelagem de negócio é útil? Então, para pessoas da área da tecnologia de informação que trabalham no desenvolvimento de soluções de software para organizações com o objetivo de atender às necessidades reais de negócio e então potencializando o alinhamento entre a tecnologia da informação e os objetivos desse negócio. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a importância da modelagem. Modelar o negócio de uma organização é uma atividade necessária para alinhar tecnologia e estratégias organizacionais, já que a nossa realidade ela está em constante evolução e, por exemplo, o que ontem era uma ficção, hoje já passa a ser uma prática comum entre aqueles que buscam oferecer e utilizar serviços diferenciados e de valor agregado. E o que motivou as empresas a adotarem modelos de negócio? Basicamente foi a visualização de novas oportunidades de negócio, onde a aplicação de tecnologia ela deixou de ser vista como um instrumento de automatização, para se transformar em um elemento imprescindível na construção de inteligência dentro de um negócio. Então, pode-se dizer que houve uma mudança de paradigma com relação à percepção da aplicação da modelagem no mundo dos negócios, a evolução da tecnologia, da rede mundial, do poder de armazenamento e processamento de dados, a consequente melhoria na geração de informação e na construção de conhecimento,
são alguns dos fatores responsáveis pelas constantes redefinições nas vidas das pessoas, das organizações e do mundo dos negócios. Então, no meio desse cenário competitivo, as empresas foram obrigadas a pensar em novas maneiras de gerenciamento. Diante desse novo mundo, dessas novas políticas, novas formas de relacionamento, novas organizações, nova economia. Então, o conhecimento da própria organização, mais especificamente dos seus processos, passou a ser fundamental para o sucesso dessas organizações. Aí a gente pode se perguntar, mas isso é modelagem de negócio ou administração de uma empresa? O fato é que a área dos negócios geralmente ela não é vista como uma área fim, e sim como uma área meio, por construir produtos e oferecer serviços que serão utilizados na sua grande maioria por outras ciências e outras áreas. E é fato também que esses clientes, eles não mais esperam simplesmente adquirir tecnologia de informação e comunicação com o objetivo de automatizar as suas rotinas organizacionais. Esses clientes, eles estão cada vez mais exigentes e acreditam que vão investir os seus recursos em ativos que agregarão valor ao seu negócio, alinhando tecnologia e estratégias organizacionais. Então, aqui a gente pode fazer uma reflexão. Esses clientes, eles conhecem os seus próprios negócios? Os profissionais de tecnologia, eles dominam os recursos tecnológicos? Quem é o responsável por garantir a aplicação eficiente e eficaz desses recursos tecnológicos? Então, é nesse contexto que se encaixa a modelagem de negócio, para atingir os objetivos do próprio negócio. Então, isso pode ser obtido através de um conjunto de atividades, tanto internas como planejamento, quanto externas como tomadas de ações. Conhecendo um pouco mais do sistema de modelagem, a gente pode se perguntar: a modelagem é uma atividade fácil? Não, ela não é. As equipes de projeto afirmam que trabalhar com modelagem de negócio não é sinônimo de atividade fácil. E isso se deve ao próprio desconhecimento da natureza da área. Não só por parte dos leigos, mas também por muitas vezes dos próprios profissionais que atuam na área. E isso se deve ao fato de só podermos dominar um conhecimento quando recebemos, armazenamos, processamos e, consequentemente, utilizamos esse conhecimento, coisa que não é feita sempre de maneira eficiente. Então, nesse tema de modelagem, a gente deve entender que temos que ter preocupações de trabalhar em vários momentos investigando cenários desconhecidos e muitas vezes utilizando uma lupa para enxergar alguma coisa, algum detalhe que possa agregar valor ao nosso trabalho. Já em implantação do sistema de modelagem, ao longo da existência dos profissionais que trabalham na construção de modelos de negócio, os desafios sempre foram os mesmos, que é encontrar problemas que pudessem ser amenizados ou resolvidos com o uso de aplicações específicas para as suas áreas, ou cenários que pudessem ser otimizados e melhor monitorados. Só que o fato é que no cenário atual, conforme foi explicado anteriormente, a satisfação do cliente não mais reside na informatização dos seus escritórios, lojas ou demais tipos de estabelecimentos comerciais. Este cliente, ele espera que o investimento dos seus recursos seja feito de forma alinhada às suas estratégias de negócio. Então, traduzindo o que foi colocado, para que essas expectativas sejam atendidas, é imprescindível que o analista do negócio mergulhe no dia a dia do cliente, com o propósito de conhecer o cenário de negócio em um nível suficiente a ponto de avaliar e, se for preciso, sugerir as melhorias pertinentes. O mesmo reengenharia nos processos organizacionais. Aqui também vale frisar que, nesse cenário,
o sistema a ser implantado será um dos recursos avaliados nessa análise de negócio, mas certamente não será o único. Podemos agora tratar dos objetivos da modelagem. A adoção das atividades de modelagem de negócio como parte do processo de construção de um negócio traz inúmeros benefícios à organização. Então, além dela sugerir a otimização das rotinas organizacionais, a modelagem de negócio ela apoia a especificação do produto do projeto através da análise e do entendimento do negócio. Então, agora a gente pode citar os principais objetivos da modelagem. Primeiro é entender o negócio. Através das atividades de modelagem de negócio, a equipe de projeto observa e analisa o dia a dia e os processos de negócio do cliente, entendendo a estrutura e a dinâmica da organização na qual um sistema deve ser implantado. Segundo, entender os problemas atuais e identificar as possibilidades de melhoria. Através da imersão no dia a dia do cliente e das investigações sobre os diversos aspectos relacionados às atividades desempenhadas nos processos, é possível que a equipe de projeto entenda os problemas atuais da organização, observando as boas práticas relacionadas a processos da mesma natureza, conversando com especialistas na área, ou mesmo com o próprio cliente que supostamente conhece o seu negócio. Então, desse modo, a equipe de projeto ela pode identificar as possibilidades de melhoria e sugerir que elas sejam executadas. Terceiro, assegurar um entendimento comum sobre a organização e o seu negócio. Por meio do desenvolvimento do trabalho de modelagem de negócio, que é realizado pela equipe de projeto, juntamente com as pessoas que pertencem à organização, é possível assegurar que os clientes, usuários e desenvolvedores tenham um entendimento comum da organização e dos seus processos de negócio. Por fim, então, para finalizar essa parte de conceitos, no que difere um plano de trabalho? Segundo a Harvard Business School, o plano de negócios aumenta em 60% a probabilidade de sucesso dos negócios. Existe um vasto material sobre planos de negócio, tanto em livros quanto na internet, só que eles são muito úteis para empresas de negócio padrão de mercado, mas complexos de elaborar no caso de inovação, como é o caso do laboratório de algas, que é uma verdadeira experimentação, geralmente diferenciado de tudo que existe no mercado e onde até algumas projeções são difíceis de prever. Então aqui a gente chega à conclusão que, mesmo havendo um plano de negócios, é importante ter um modelo, como que a gente vai apresentar a seguir, para fornecer uma visão mais clara e interligar os elementos do negócio. O laboratório é um projeto de pesquisa e extensão da Universidade Federal do Paraná e tem como seu nome o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Autossustentável. Ele é pioneiro na produção de energia através de microalgas e é localizado no Centro Politécnico da UFPR, conforme a figura. O gerente desse programa é o professor Dr. André Belim Mariano, que é professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade. O objetivo geral do negócio é cultivar microalgas para o desenvolvimento de energia renovável de forma autossustentável. O objetivo específico é gerar energia elétrica através do biodiesel produzido por meio desse processo. Agora nós podemos observar a modelagem da unidade piloto através de fluxograma. No primeiro módulo, existe um biodigestor. Ele utiliza rejeitos de esgoto para produzir biogás bruto. Esse biogás bruto é então
encaminhado ao segundo módulo, onde ele é purificado pelos fotobioreatores, onde estão as microalgas, e também, né, produz ali no fotobioreator o gás purificado e água, além de lipídios. No terceiro módulo, essa água gerada ela é reutilizada ou devidamente descartada. Já os lipídios, né, eles dão dois subprodutos. Um é o biodiesel, né, que será utilizado pelos geradores, e outro é a biomassa. No quarto módulo, a biomassa pode ser transformada em suplementos alimentares, pigmentos, antibióticos e ração animal, né, que são produtos de maior valor. Já no quinto módulo, há a incineração dos resíduos sólidos, que gerarão energia e tem suas emissões, né, o gás carbônico tratado pelos fotobioreatores no módulo 2 também. Aqui nós temos outros processos que também fazem parte deste projeto. A sala de cultivo, onde as microalgas são produzidas e mantidas até a sua transferência. Os fotobioreatores são as estruturas grandes que ficam expostas ao sol para que as microalgas realizem a fotossíntese, assim gerando subprodutos. A separação da biomassa ela inclui vários outros processos, né, como flocagem, filtragem e eliminação do excesso de água. Aqui nós temos uma ilustração do processo de produção das algas no geral, né? Então aqui nós podemos ver ali onde fica o gerador, né, gerando assim eletricidade e contribuindo assim com o seu CO2 para as microalgas no seu processo de fotossíntese, né, além de toda a climatização, né, da sala de produção de algas e mais ou menos exibindo ali alguns processos de produção, né, como o flocador e as caixas de armazenamento de água e mais ou menos os insumos que eles produzem. Aqui ficamos uma reflexão de como nós podemos ali transformar esse projeto ainda mais de uma maneira eficiente, né, utilizando o controle e a automação dos processos, né. Então, como nós poderíamos modelar, né, esses processos, além de que impacto, né, financeiro, socioeconômico ele poderia trazer dentro do nosso objetivo. Quadro de modelagem de negócios. O quadro é uma ferramenta de trabalho que facilita a compreensão, discussão, criatividade e análise do negócio. Como é uma ferramenta muito visual, recomenda-se imprimi-lo em uma folha A0, para que todos possam observá-lo e discuti-lo. Ele é composto por 9 seções diferentes, sendo elas as seguintes. Segmento de clientes. Define quais são os grupos de pessoas e organizações que se pretende atender. Questões importantes são: para quem estamos criando valor e quem são nossos clientes importantes. Podem ser do tipo mercado de massa, nicho de mercado, segmentado, diversificado e plataformas multifáceis. Proposições de valor. São as ofertas de produtos e serviços que criam valor para um segmento específico de clientes. Questões importantes são: qual o valor entregamos a nossos clientes e quais os problemas de nossos clientes que estamos ajudando a resolver. Características deste produto são: novidade, desempenho, design, marca, preço, custos. Canais são os meios pelos quais as proposições de valor são entregues aos clientes, sendo eles canais de comunicação, distribuição e venda. Questões importantes são: através de quais canais nossos clientes querem ser alcançados e como estamos integrados nas rotinas do nosso cliente. Os canais podem ser dos tipos: forças de venda, vendas pela web, lojas próprias, lojas parceiras, atacadistas, compostas pelas seguintes fases:
de conscientização, avaliação, compra, entrega e pós-venda. O bloco de relacionamento com o cliente descreve o tipo de relacionamento que uma empresa estabelece com segmentos específicos de clientes. Questões importantes são: que relação cada um de nossos clientes espera estabelecer e manter conosco e como eles são integrados com o resto do nosso modelo de negócio. Podem ser as seguintes categorias: assistência pessoal, assistência dedicada, autosserviço, serviços automatizados, cocriação. Parte muito importante no modelo de negócios são as fontes de receita que resultam das ofertas de valor oferecidas com sucesso. Este bloco representa o dinheiro que uma empresa gera a partir de cada segmento de clientes. Questões importantes são: que valor nossos clientes estão realmente dispostos a pagar, pelo que eles pagam atualmente e quanto cada fonte de receita contribui para as receitas totais. Podem ser provenientes de vendas de ativos, taxas de utilização, assinaturas, empréstimos, licenciamentos, publicidade. Recursos-chave são a oferta e a entrega de propostas de valor. Este bloco descreve os ativos mais importantes e necessários para o modelo de negócio funcionar. Podem ser do tipo físico, intelectual, pessoas ou financeiro. O bloco de construção de atividade-chave descreve as coisas mais importantes que uma empresa deve fazer para seu modelo de negócios funcionar. Uma questão importante é: quais atividades as nossas proposições de valor, canais de distribuição, relacionamento com o cliente e fontes de receita exigem? Podem ser nas categorias de produção, resolução de problemas, plataforma. O bloco de construção parceria e chave descreve a rede de fornecedores e parceiros que fazem o modelo de negócio funcionar. Algumas questões importantes são: quem são nossos parceiros-chave? Quem são os principais fornecedores? E quais os recursos-chave estamos adquirindo desses parceiros? Tais parcerias podem ser vistas na forma de parcerias estratégicas, alianças estratégicas, joint ventures, relações de fornecedor-comprador para garantir um abastecimento confiável. E podem ter motivações para a otimização e economia de escala, redução do risco e incerteza e aquisição de recursos e atividades. A estrutura de custos descreve todos os custos incorridos para operar um modelo de negócio. Questões importantes são: quais os custos mais importantes inerentes ao nosso modelo de negócio e quais os recursos-chave são mais caros. Podem ser divididos nas classes de dirigidos por custos e baseados em valor, apresentando características de custos fixos, custos variáveis, economias em escala e economias de escopo. Modelo de negócios aplicado ao laboratório de microalgas. O projeto de aproveitamento energético a partir de microalgas busca clientes que enxerguem nesse potencial energético uma forma de retorno financeiro, desta maneira, investidores. Porém, outros segmentos podem se valer de tal sistema, por exemplo, uma indústria que necessite tratar algum rejeito biológico resultante de sua produção, ou mesmo controlar emissões gasosas de suas unidades, uma vez que o gás carbônico é um elemento fundamental para o crescimento das microalgas. Outra possibilidade é que a indústria automotiva enxergue o potencial do biodiesel produzido a partir do óleo das microalgas e invista no projeto. Como dito anteriormente, a proposição de valores são os produtos e serviços que criam valor para um segmento específico. Desta maneira, por exemplo, a partir dos resíduos biológicos podemos produzir biogás e tratar efluentes. De maneira similar, podemos oferecer um filtro biológico para tratar as emissões gasosas e também vender biodiesel.
Os canais englobam a comunicação, distribuição e venda do projeto das microalgas. Deste modo, congressos e eventos especializados são um meio de se comunicar com possíveis clientes, distribuindo o projeto por meio de consultorias técnicas e projetos. O relacionamento com o cliente prevê uma via de mão dupla, de modo que a implementação e operação ocorra de maneira satisfatória para o contratante do projeto e que o cliente atenda às recomendações vindas do suporte técnico a fim do melhor funcionamento da estrutura. Bom, meu nome é Jonathan e agora eu vou falar do quadro de modelagem de negócios. Como vocês podem observar, nós estamos vendo o quadro, uma tabela que contém todos os itens ou variáveis importantes vinculados à modelagem do negócio e a solução em relação a microalgas para cada uma dessas variáveis. Então, por exemplo, recurso-chave, nós temos as microalgas. Atividades-chave, desenvolvimento de pesquisa. Para prospecção de valores, energia renovável, autossustentável e ecologicamente correta. Para recursos, pesquisa de bioenergia para processos de bioalgas multidisciplinares. Para estudo de custos, podemos observar que nós temos equipe, equipamentos, manutenção e produção. E para 5 fontes de receita, temos a CAP, CNPq, UFPR, BNDES, Peugeot, Citroën e Nilcon. E segmentos de cliente, pessoas físicas ou jurídicas que necessitam de máquinas motorizadas. E para 3 canais, como vocês podem observar, ecossistema, Exemplo de quadro de negócios. Então, todas essas variáveis, como atividades, parcerias, recursos, custos, relacionamentos com clientes, proposições de valores, canais e receitas, elas são muito importantes e devem ser muito bem conhecidas antes da gente trabalhar o negócio em si. E o processo de conhecer essas variáveis, saber qual que é o devido valor ou o devido objeto, para cada uma delas, é o processo da modelagem em si mesmo. Então, nós vamos observar nos próximos slides como que nós aplicamos isso para microalgas. Recursos-chave. Os recursos-chave é o nosso recurso principal. O que nós vamos utilizar? Qual é o nosso principal objeto a ser pesquisado? Qual que é o nosso principal recurso? O que nós vamos consumir como prioridade? Como o tema em estudo são microalgas, o nosso principal recurso será microalgas. Portanto, é isso que nós iremos demandar cada vez ao longo do projeto inteiro. Atividades-chave. Bom, as atividades-chave consistem nas coisas mais importantes que uma empresa deve ter para o seu modelo de negócio. Qual que será aquela atividade principal que ela irá fazer? Neste caso, como é um projeto de pesquisa e desenvolvimento, a principal atividade que será feita ao longo do nosso projeto é o desenvolvimento da pesquisa. Portanto, é um projeto onde irá demandar contratação de pesquisadores, pessoas com perfil para fazer pesquisas acadêmicas. A prospecção de valores.
Então, a prospecção de valores envolve naquilo que nós estamos agregando ao nosso cliente. Como, será que o nosso cliente ele realmente está satisfeito com a solução da nossa pesquisa, do nosso projeto? Qual que é a necessidade do nosso cliente? Será que nós estamos resolvendo essa necessidade? Qual que é o valor em si? O que nós estamos agregando ao nosso cliente? No caso da microalga, observamos que um valor a ser agregado é o fato de ser uma energia que é ecologicamente correta, além de ser uma energia renovável e autossustentável. Portanto, passa a ser bastante promissor usar microalgas. O relacionamento com o cliente também é um fator muito importante. Nós precisamos toda vez acertar que tipo de relação vamos manter com o cliente. Quais são as relações que estão já estabelecidas? Como que o projeto será cobrado, por exemplo? Como que o projeto será integrado com o resto do modelo de negócios? Então é muito importante essa variável ser bem analisada, bem estudada. Segmento e cliente. É realmente algo muito importante. Qual o tipo do nosso cliente? Quem é o nosso cliente? Quais são dentro de um certo setor, quais são os melhores clientes, os clientes em potencial, os clientes mais fortes? Então, para a questão das microalgas, por exemplo, observamos que os nossos clientes são todas as pessoas físicas ou jurídicas que necessitam de máquinas motorizadas, tanto por se tratar de uma questão envolvendo energia, né? Então, qualquer tipo de máquina ela necessita de energia. Mas os nossos clientes mais fortes são os industriais, pela maior demanda desse tipo de recurso. Três canais. Bom, quais serão os canais que utilizaremos para alcançar os nossos clientes? É realmente muito importante pensar nisso, né? Porque dentro de qual temática, dentro de qual assunto nós poderemos buscar os nossos clientes? E qual desses canais possui um melhor custo-benefício? Como nós vamos estar integrado à rotina dos nossos clientes? Bom, ao avaliar para a questão envolvendo microalgas, observamos que o tema dentro de ecossistema e autossustentável e formas eficientes de produzir energia são canais interessantes para alcançar clientes dentro deste projeto. Estudo de custos e 5 fontes de receita. Estudos de custos são os custos que nós teremos com o projeto em si. Para o caso da microalga, nós vamos necessitar de equipe, equipamento, manutenção, produção. Então, vamos precisar de pesquisadores, vamos precisar de engenheiros, vamos precisar de biólogos, vamos precisar de máquinas para processar as microalgas, para extrair algo delas. Tudo isso envolve os custos. E os financiamentos são órgãos de fomento à pesquisa. Aqui no Brasil nós temos pelo menos dois, a CAPES e a CNPq, mas também tem o FPR, o BNDES pode financiar pesquisa. Tem alguns segmentos industriais privados que também participam em financiamento de pesquisa, como a Peugeot, a Nilco, a Citroën. Então, todos esses órgãos podem ser utilizados para financiar essa pesquisa. Portanto, nós concluímos que as energias renováveis elas estão cada vez mais presentes na sociedade. As microalgas são muito interessantes para a produção de bioenergia
E as estatísticas mostram, né, que essa é uma pesquisa que possui uma boa probabilidade de dar bons resultados, tanto que já até foram feitos cultivos com microalgas que funcionaram de forma eficiente.